Olá, meninas e meninos, tudo bem com vocês? Aqui comigo está tudo bem, graças a Deus. Bom dia, boa tarde, né? Boa noite, não sei qual que vai ser o horário que você vai estar vendo esse vídeo, mas espero que você esteja gostando, né? Aí meus vídeos do canal. Aqui é a Bruna, do Ateliê Bruna Crochê. Gente, resolvi aparecer aqui um pouquinho, né? Porque meus vídeos têm muitas visualizações, mas não tem curtidas. Mas estamos aí, né? Estamos na luta, né? Voltando de volta ao canal, né? Depois de um ano sem gravar nada, né? Sem estar postando nada no canal. Estou de volta, né? Como já falei em todos os outros vídeos que eu gravei, estou de volta. Gente, falei pra vocês que eu ia vir gravar um vídeo aqui, né? Estou aqui desmanchando umas bases de florzinhas. Programando um vídeo aqui pra vocês de base de florzinhas, tá? E vou fazendo aqui meu crochêzinho, conversando com vocês. Vai ser um vídeo bem curtinho, tá? Eu quero estar fazendo e já postando pra vocês. Pra não ficar sem vídeo aí, né? Quero tentar trazer uns 3 vídeos aí na semana, gente, se eu conseguir. Se eu conseguir mais, eu trago mais. Se eu não conseguir, vai ser somente 3 mesmo, tá? Aqui pra mim é bem corrido. Mas bora lá o que interessa, né? Chegou no meu canal, ainda não é inscrito, gente, se inscreva, me ajude aí, né? Ajude aí no meu engajamento, né? Curte, comenta, compartilha nos grupos de WhatsApp, né? Vai estar me ajudando. Até o momento, gente, que eu tô falando com vocês, o vídeo anterior que eu postei, teve um inscrito. Mas tá bom, né? É assim mesmo. Deus sabe de todas as coisas, né? E aos pouquinhos a gente vai crescendo aqui no canal, né? Agradeço a cada um que é inscrito aqui, tá, gente? Muito obrigado mesmo. Quando eu resolvi vir gravar vídeos aqui pro YouTube, eu vim com a cara e a coragem, né? Porque não sou muito conhecida, né? Não sou muito de estar postando as minhas coisas, eu era bem tímida, assim, pra estar postando. Também não dava muito, assim... não dava muito interesse pro crochê, né, meninas? Mas as coisas mudam, né? E agora eu tô bem animada mesmo pra tá dando continuidade aí nos meus crochê, né? Tá dando muito resultado aqui pra mim, gente. Então vamos lá, vamos ao que interessa. Meninas, por que eu parei com o meu canal do YouTube? O que aconteceu aí, né? Que eu parei de postar vídeos, né? De vlogs de produção. Que eu tinha umas postagens até razoável, tá? Eu acredito que todo dia eu postava um vídeo aí no canal. Mas por que eu parei? Gente, eu moro aqui no Mato Grosso, né? Quando eu resolvi fazer os vídeos, eu estava aqui. Falei pra vocês da onde que eu era, né? Sou daqui do Mato Grosso, da cidade de Feliz Natal. Não sei se vocês conhecem, né? Mas é bem interior mesmo, tá? Do Mato Grosso. Fica próximo a Sinop e Sorriso. Um pouquinho pra dentro aí, pros fundos. Então, aí a gente morava aqui, né? E o meu esposo, ele é caminhoneiro. Aí o meu pai tem um ponto de comércio lá no Paraná, né? Uma borracharia. E o meu pai chamou o meu esposo pra tá indo embora pra lá, né? De volta, porque lá é onde mora a nossa família inteira, né? Os parentes do meu marido, os meus parentes. E aí resolvemos ir, né? E aí, vai dar certo? Não sei, não sabemos, né? A gente só sabe se alguma coisa vai dar certo se a gente for tentar, né, gente? Se a gente for à luta pra poder tentar e ver o que vai acontecer, né? Fomos embora. O ano passado, fomos embora, tá? E meu esposo ainda ficou aqui uns dias, né? Que ele ficou trabalhando, cumprindo aviso. Eu, como era só o crochê, né? Então eu fui primeiro com as crianças e o meu esposo foi depois. Então eu achei
o meu medo de estar postando os vídeos no YouTube era isso, gente. Era de começar a postar os vídeos e parar, né? Porque eu não queria parar, porque eu sabia que depois pra mim voltar era difícil, né? Eu tava com engajamento até bom, tá? Sabe? Assim, umas curtidas até bom. Tem bastante visualizações meus vídeos, mas não tem curtida. Gente, eu tenho um vídeo aí que tem 300 e poucas visualizações. Vídeo de 1 ano, né? Mas tem 6 curtidas. Então, é isso, gente. Se você não posta, você não é visto, né? As pessoas não têm aquele costume de estar te seguindo no YouTube, de estar vendo as suas produções, né? Não tem interesse, porque você posta vídeo uma vez na vida, outra na morte, né? Mas é isso aí, gente. Aí, fomos embora, cheguei lá. Lá no Paraná, crochê vende bastante, gente. Só que é muito barato. Muito barato o crochê lá. A minha cunhada mesmo, ela pagou num jogo de cozinha, 3 peças, passadeira enorme, R$80. Então, pra mim, gente, não tô falando de preço aqui, né? Acho que cada um vende o seu crochê, cada um tem sua realidade, né? Só que pra mim, gente, não compensa eu vender um jogo de cozinha por R$80, né? Então, eu resolvi fazer o quê? Cheguei no Paraná, falei, não vou parar com o meu canal do YouTube, vou começar a postar. E no fim, gente, cheguei lá e arrumei um serviço, fui trabalhar. Aí fui trabalhar, fui cuidar da mãe da minha sogra, né? Que ela é idosa, e aí fui meio período, né? Falei assim, período da tarde dá pra eu fazer meu crochê, meus vídeos, as coisas, né? Mas não conseguia fazer, porque daí fui aproveitar, ia pra casa da minha mãe, né? Fiquei 3 anos aqui no Mato Grosso, né? 3 anos e 4 meses. Então eu ia pra casa da minha mãe, ia curtir, aí levava o crochê, mas chegava lá não fazia crochê, tá, gente? Chegava lá, conversava, e a gente saía, inventava alguma coisa, então nunca foi intuito do crochê. Então o que aconteceu? Parei com o meu canal. Aí teve uma prima lá do meu marido que falou, nossa, Bruna, continua, né? Eu falei, não, eu vou continuar, não vou parar. Mas, gente, não tinha muitas vendas. Eu fiquei lá 10 meses. E eu peguei uma cliente, que ela já era cliente antiga, né? Lá do Paraná. E aí ela me mandou mensagem. Eu postava algumas coisas que eu tinha feito aqui. E ela me mandava mensagem, Bruna, você consegue fazer? Ela me chama de Bru. Bru, você consegue fazer? Consigo, vou fazer sim. Ah, eu quero esse. Postava outra coisa. Nossa, eu quero esse, eu amei esse. Aí ela, nossa, eu quero esse. Falei, gente, e agora? Né, eu vou ter que comprar barbante, porque os que eu levei, as cores, não tinha, né, das cores que ela queria. Aí tá, e os intervalos do serviço eu fazia as encomendas dela, né? Mas aí eu não conseguia postar. Não tinha um lugar adequado, né, pra mim tá postando o meu crochê. Então foi onde eu comecei a parar. Falei, vou parar. Seja o que Deus quiser, né? O dia que Deus me permitir vir aqui de novo no YouTube pra estar postando meus vídeos, né? Eu vou estar postando sim. Aí eu parei, gente. Foi onde eu parei de estar postando, né? E aí saí desse serviço da casa da mãe da minha sogra, fiquei 1 mês, aí recebi um convite para ir para o mercado, né, um antigo mercado que eu já tinha trabalhado lá, né, trabalhei para a mãe da dona, que ela toca hoje, né, a mãe dela passou o mercado para ela, e ela me pediu informação para a mãe dela, né, sobre mim, eu já tinha trabalhado para a mãe dela 2 vezes. Aí ela mandou mensagem, Bruna, surgiu uma vaga aqui no mercado, você não tem interesse? Como eu já tava desanimada, né, do crochê, porque não tinha tantas vendas assim, somente para uma cliente, né, amiga e antiga, só vendia para ela, vendi para minha cunhada também, aí para minha sogra, mas não é aquela venda assim que você fala assim, nossa, esse mês eu consegui vender R$1.500, né? Que era o que eu vendia aqui, onde eu moro agora, né? Que era o mês mais fraco que dava, era esse valor de R$1.500, então pra mim tava ótimo. Aí resolvi, gente, fui trabalhar no mercado. Mercado
toma muito tempo, né, da gente. O mercado, ele esgota a gente, né? Ainda mais para quem trabalha ali no caixa, né? Eu fui para trabalhar no caixa, né? Ela me chamou para trabalhar no caixa, eu aceitei, eu falei assim, não, sim, porque todas as vezes que eu trabalhei no mercado da mãe dela, eu trabalhei no açougue e depois trabalhei na padaria, né? Eu era supervisora da padaria, então tinha uma funcionária lá e eu tomava conta dela. Então no caixa eu nunca tinha trabalhado, então pra mim era uma novidade. Fui trabalhar no caixa, gente. Só saí de lá do mercado porque eu vim embora pra cá. Porque se eu não tivesse vindo embora pra cá, eu tava lá no mercado até hoje. E eu estaria gravando vídeo pro YouTube? Não, não estaria, gente. Por quê? Eu entrava no mercado. Tinha dia que eu entrava 7h30, saía 7h30 da noite, 7h20, né? Então, assim que eu entrei no mercado, com 2 meses de mercado, eu fui promovida fiscal de caixa, né? Então, ela tinha muita confiança em mim, eu desenvolvia muito bem o caixa, então era bem atenciosa, tinha uma autoridade ali, né, bem boa mesmo com as meninas, né, tinha uma amizade também, né, gente, porque não adianta a gente ter autoridade, né, e não ter aquela amizade, né, aquele companheirismo, né, gente, porque serviço é assim, né, a gente tem que ser companheira da outra, né. Então eu não só mandava, né, eu também fazia, né. Então aí foi pegando confiança. E eu só saí mesmo, gente, porque eu pedi as contas. Então, lá, crochê, Bruna, pra fazer crochê lá, eu acredito que pra mim não dá. Não dá, porque eu teria que vender minhas peças muito mais barato, né, do que... Gente, eu tô vendo aqui quanto que eu tenho de barbante ainda. De sobrinha aqui vai estar fazendo uma flor. Mas lá, assim, pra mim é muito barato. Então, pra mim não é muito viável o crochê lá. Então, se eu tivesse lá até hoje, ia estar aí, né? No mercado. E o meu esposo, ele foi pra trabalhar na borracharia que era do meu pai. Meu pai falou assim, ó, vocês não vão pagar nada. Só paga água e luz, né? Que for gastar, mas aluguel não precisa pagar nada. Aí, então, meu marido deu uma organizada na borracharia, deu uma arrumada e tudo, né? Começou a trabalhar. Meu pai tinha licitação da prefeitura. Então, todos os pneus da prefeitura, ambulância, carro baixo, ônibus, né? Caminhão, essas coisas, era o meu esposo que ia mexer, né? Aí resolvemos ir, porque é um dinheiro a mais, né, gente? Fora a população dali da cidade, né? Era um dinheirinho a mais que ia estar entrando pra gente, né? Mas aconteceu muitas coisas. Aí era bem na beira da rodovia, né? Bem na entrada, onde meu pai tinha o ponto de borracharia. Aí, com a política, né? Porque a gente sabe que política, né? É política, né, gente? Trouxe pessoas para trabalhar no município, pessoas terceirizadas. Então, meu pai, ele pegava o serviço direto com a prefeitura, né? Fazia licitação ali entre os borracheiros e o serviço dele era direto com a prefeitura. Com esse novo prefeito que entrou, o serviço ia ser terceirizado. Então, uma firma terceira ia pegar o serviço, aí eles iam destinar para quem eles iam levar o serviço da cidade, né? Ali deles. Então, já ia ser uma terceira pessoa, e essa terceira pessoa que está pagando meu marido. Meu marido não ia receber o valor total que ele recebia antes, ele ia receber uma porcentagem. Gente, a cidade é muito pequena. Se eu não estiver enganada, tem pouco mais de 4.000 habitantes, né? Então, o fluxo de movimento da borracharia não é tão grande, né? Não é tanto da cidade, é mais as pessoas de fora, que vêm de fora, né? Aí começou, né, gente? Começou a cair o salário,
começou a ficar complicado, meu marido começou a desanimar. E aqui, querendo ou não, no Mato Grosso, ele trabalha com caminhão, então ganha muito bem, né? Aí eu comecei a desanimar também, pouco tempo que a gente tava lá, e aí eu falei assim, nossa, que arrependimento, gente. Me arrependi de verdade de ter ido embora, né? Tem meu pai, tem minha mãe, tem meu irmão, tem minha irmã, tem todo mundo lá, só que assim, a vida que a gente vivia aqui, né, o estilo de vida era outro, né? E a nossa realidade lá era totalmente diferente. Então é aquela coisa, quando você acostuma com o seu nível de vida, assim, que você leva, é difícil você voltar, né, para uma realidade onde você ganha pouco. E para nós foi o que aconteceu. Então a gente desfez de muitas coisas. A gente vendeu o terreno que a gente tinha aqui, que a gente estava pensando em construir, né? A gente estava pensando em montar kitnets, né? E tudo isso. Então a gente acabou ali deixando um pouquinho do nosso sonho e fomos correr atrás de uma coisa que pra nós não deu certo, né? Aí foi onde eu parei com o canal do YouTube. Mas final do ano foi um colega nosso pra lá, pro Paraná, foi passear, né? Ele era daqui. Ele é daqui, na verdade, né? Aí até que então ele foi passear em casa, né? Aí meu esposo encontrou um colega dele também que trabalhava com ele aqui no antigo serviço que ele tava. Aí o colega dele pegou e chamou, falou assim, ó, o caminhão tá lá, se você quiser voltar. E a gente já tava querendo uma oportunidade pra voltar, né? Mas a vergonha de pedir serviço pro patrão de volta é complicado, né, gente? Eu mesmo tenho vergonha, eu acho que não teria coragem de falar, ô patrão, e aí, né? Mas aí esse colega do meu marido ligou pro patrão dele, falou assim, o Juninho tá aqui, tá desanimado. Não, fala pro Juninho se ele quiser voltar. Pode voltar que o caminhão tá aqui esperando ele. Aí meu esposo, eu cheguei de serviço, cheguei do mercado, ele falou pra mim, falou, Bruna, o patrão falou que se eu quiser voltar, falei, e aí, o que você falou? Falei nada não, falei pra ele que eu ia ver, tal. Falei, me manda mensagem. Agora, vai, manda mensagem, fala que você vai voltar sim. Gente, olha o que sobrou. Tô aqui acabando com a minha sobrinha, esse aqui, não sei o que eu vou fazer com ele. Vai ser destinado pra alguma coisa. Aí ele mandou mensagem pro patrão. E o patrão pegou e falou assim, não, Juninho, pode vir, só que você tem que estar aqui até dia 10, né? Isso foi em dezembro do ano passado. Só que você tem que estar aqui até dia 10 de janeiro, né? Que vai começar a safra da soja. Aí o pessoal tava em casa, né? Eu falei com meu marido, falei assim, pega uma carona com eles, pra gente não ter que gastar com ônibus, né? Porque, querendo ou não, é muito caro, gente. Muito, muito, muito caro. Caro não é, né, gente? Mas, assim, é de 700, se for pra você pegar uma passagem, assim, em cima da hora, é de 700 a 800 reais. Se for antecipado, uns 500 e pouco, 600 e pouco, você ainda consegue. E foi onde a gente voltou. Aí ele voltou primeiro, né? Aí eu até falei pra minha patroa, falei assim, olha, meu esposo já tinha falado pro marido dela, né? Eu falo que ele é boca aberta. Já tinha falado, a Bruna vai sair do mercado e tal. Aí ela ainda não acreditou que eu ia sair, né? Ela falou assim, não, deixa o Juninho lá, o Juninho fica por lá, ele trabalha lá e vocês constroem a vida de vocês aqui, né? Mas, gente, é uma cidade, igual eu falei pra vocês, eu falo que é uma cidade para aposentados, né? Porque não tem fluxo, gente, não tem serviço, é usina, então é muito complicado. Gente, ó, eu tô desmanchando, igual eu falei que eu ia desmanchar pra fazer outras flores. Então não tem fluxo de serviço. É usina e frango, né? É frigorífico de frango. Então o que você ganha ali, muito pouco, né? E a gente que sonha alto, né? A gente que quer crescer, não adianta. Aí viemos embora. Meu marido veio em janeiro, eu vim dia 10 de março. Eu saí no comecinho de março. Nossa, meus patrão foi muito bom comigo, né? Eles
fizeram um acordo comigo. Falou, eu pedi, né, pra ser mandada embora. Aí eles falaram, vou fazer um acordo com você e pra te ajudar, porque eu tinha que pegar a transferência das crianças na escola, tinha que fazer as coisas todas, né, atrás das correrias tudinho. Falei assim, pra te ajudar eu vou te dar os dias aí, você nem precisa cumprir aviso não. Aí eu falei assim, nossa, mas aí eu vou ter que pagar o aviso então. Ele, não precisa pagar nada não. Paguei os 40% lá, né, porque como foi feito o acordo. E vim embora, aí fiquei esperando meu marido buscar, acabou a safra da soja, né, ele foi me buscar, ele veio em janeiro, foi me buscar em março. Aí cheguei aqui, gente, cheguei dia 10 de março, fiquei 10 dias aqui, gente, depois que eu tinha vindo embora. Aí o que aconteceu? Depois de 10 dias que eu estava aqui, foi num domingo, minha irmã me ligou, era de noite já. Era de noite, minha irmã me ligou. Nega, pelo amor de Deus, o pai e a mãe sofreram um acidente. Gente, aquilo ali eu não queria acreditar. Vou tentar contar aqui pra vocês sem chorar. Gente, voltei aqui, desculpa, tá? Aí meu irmão falou pra mim, nega, pai e a mãe sofreu um acidente. Eu falei assim, não acredito. Não queria acreditar, porque... Falei, não pode. Aí ela falou assim, nega, ela tava desesperada, sabe? Minha irmã tava grávida de 7 meses. E eu vim pra cá, gente, o que eu pensei? Falei, vou voltar com o meu crochê, vou voltar a fazer, né, os vídeos do YouTube. E aí foi uma pancada assim tão grande de uma notícia, né, tão impactante assim pra mim que eu sofro até hoje, gente, de ansiedade. Aí ela falou assim, passou um rapaz lá na hora do acidente, falou que tem uma mulher e a mulher tá morta. Aí ela falou assim, só tava o pai e a mãe, né? Eu falei assim, não acredito. E, gente, parece que quando você quer saber de alguma coisa, uma notícia, ninguém te atende, né? Você liga e ninguém te atende, você não consegue falar com ninguém na hora. E aí aquilo, nossa, eu fiquei desesperada. E a gente tava na casa desse colega nosso, né? Aqui na cidade. E cedo, gente, cedo. Era num domingo, cedo, por incrível que pareça, eu tive um sonho com meu irmão. Eu tive um sonho com meu irmão e no sonho eu buscava meu irmão numa festa, né? E ele tava bem machucado, né? E eu falava, vamos embora no sonho. Aí eu liguei, mandei mensagem pra minha irmã cedo. Falei, nega, como é que tá o Bruno? Ela, nega, tá bem. Eu falei assim, ai que bom, graças a Deus, né? Gente, tive que pausar o vídeo aí um pouquinho, meu esposo tava me ligando e aí tive que atender ele. Mas voltando aí, né? Aí eu falei pra minha irmã, né? Eu falei assim, nossa, nega, eu tive um sonho tão feio, né, com o Bruno. Ela, não, nega, ele chegou de madrugada, mas tá bem. Rapaz solteiro, né? Tem 25 anos, mas a gente fica preocupado, né? Aí fiquei com aquilo, gente, na cabeça, sabe? Assim, sabe quando você fica o dia inteiro assim, com o coração apertado, esperando alguma coisa ruim, mas não querendo assim que seja nada de ruim, né? Falei, se tá todo mundo bem. Falei bastante com a minha mãe nesse dia. Conversei bastante com ela, tava até vendendo os móveis lá, né? Ela até perguntou, falou assim, oi filha,
tem uma mulher aqui do bar, né, que tá querendo comprar sua mesa e tal, manda foto pra mãe. Eu falei, tá, mãe, vou mandar, Aí acabei no fim nem mandando, né. Aí quando foi de noite, aí recebi essa notícia aí, né, da minha mãe e do meu pai. Aí eu falei, aí meu esposo pegou e falou assim, fica calma, vou tentar falar com alguém lá, né. Aí tentou ligar lá pra um vereador lá, que é muito colega nosso, ligou e não atendia. Nisso, gente, já tinham mandado nos grupos lá da cidade, né, mas como tem bastante gente que é conhecido, cidade pequenininha, né, todo mundo conhece todo mundo, aí apagaram as informações, né, aí falou assim, gente, não manda nada no grupo, porque tem parente que não mora aqui, que é de longe, né, e o único parente de longe da minha mãe era eu, né, tinha acabado de voltar, tinha 10 dias que eu tava aqui no Mato Grosso, né, querendo ou não, gente, são 1.700 km da cidade de onde a minha mãe mora, né, minha mãe mora no Paraná e eu moro aqui ela mora ali na divisa do estado de São Paulo e eu aqui no Mato Grosso, né, querendo ou não, é longe, se você pegar aí 2 dias batido de carro, 2 dias, né, sem parar pra dormir, né, tipo 1 dia e meio, você leva aí na marra, né, mas é longe, gente. Aí meu esposo pegou e nem tchum, né, olhou as mensagens no grupo, mas nem se tocou, que era meu pai e minha mãe, né, porque até então tinha apagado as informações. Aí eu fiquei, gente, eu tremia, que eu não conseguia parar de tremer. E eu falava, é mentira, e minha irmã passou mal, aí meu cunhado teve que levar ela pro hospital, né, que ela tava grávida. E foi todo aquele processo, e eu tentando falar com a minha mãe, tentando falar com meu pai, o telefone não tocava, não atendia, e foi me dando aquela agonia, sabe, aquela angústia. Aí eu peguei, aí meu marido pegou e falou assim, verificou minha pressão, né. Aí ele falou assim, nossa, você tá com a pressão alta, vamos no posto. Gente, eu cheguei no posto, eu não conseguia falar meu nome. Eu não conseguia me falar pro enfermeiro ali na triagem o que tava acontecendo comigo. Eu não conseguia, sabe? Assim, quando vem aqui, você não consegue colocar pra fora. E eu tremia demais. É uma coisa, assim, que eu não desejo pra ninguém. Aí meu esposo chamou a médica veio. Falou assim, olha, vamos deitar ela ali pra ver se ela consegue se acalmar, né? Aí fiquei deitada esperando o atendimento. Aí me deram 2 comprimidos. 2 comprimidos? Não, me deram 2 injeções na perna. Nem sei, gente, o que me deram. Acho que foi pra acalmar a ansiedade. Me deram 2 injeções na perna. Continuei conversando, né? Meu marido falou assim, olha, realmente, é seu pai e sua mãe. Eu falei, eu não acredito. Aí ele falou assim, só que sua mãe não morreu. Sua mãe tá bem, tá indo pro hospital, deu uma parada nela, mas ela tá bem, tá consciente, tá entubada, tá bem. Eu dei graças a Deus e falei, Senhor, obrigado pela vida da minha mãe. E eu fui tentando ali, né, me acalmar, fui tentando pensar neles, né. E aí, gente, eu peguei e não conseguia passar a minha ansiedade. Não conseguia parar de tremer. E meu marido também não passava muita informação, né. Falou que a minha mãe tava bem e tal. Meu pai também tava bem, fora de perigo. E eu peguei, a médica veio, eu falei assim, pede pra médica pra mim ir embora, né? Eu quero ir embora, quero ir pra casa. Aí a médica veio, olhou, falou assim, você tá bem? Eu falei, tô. Pra mim eu tava bem, mas eu tremia, gente, que vocês não tá entendendo. A médica foi e falou assim, toma esse remédio, e daí você vai melhorar. Gente, tomei um comprimido, apaguei de verdade. Aí apaguei, acordei,
depois acho que de uns 40 minutos, uma meia hora mais ou menos. Aí peguei e falei assim, eu quero ir pra casa. Aí fomos lá, buscamos as crianças, que eu deixei na casa da minha amiga, né? Buscamos as crianças, viemos embora. Chegou em casa, tomei um banho. Eu chorava, que eu não queria acreditar ainda. Tomei um banho, dormi. No outro dia cedo, aí fiquei sabendo de tudo que aconteceu. Meu pai foi preso, porque estava embriagado, né? Minha mãe estava na UTI, chegou, já foi direto pra UTI. Ela ficou desacordada, ela bateu bem forte a cabeça. E aí eu fiquei, poxa vida, falei, acabei de chegar aqui no Mato Grosso, gente. O meu acerto do mercado, juntei com o dinheiro do meu marido, né? E a gente tinha vindo embora, tinha gastado tudo, então viemos em 2 carros, né? Um carro eu vim com as crianças e o outro carro ele veio, que é uma pampinha, né? Ele veio com as coisas que a gente conseguiu trazer de lá pra cá, pra não ter que pagar mudança, né? Porque querendo ou não, pra pagar a mudança era 8 mil reais, muito caro. Teve um senhor que cobrou 10 mil da gente, né? E a gente não tinha condições. Aí eu falei, e agora? Eu quero ir lá, como é que eu vou fazer? Aí fiquei a segunda-feira todinha sem notícia, liguei pro meu esposo, conseguiu falar, não foi trabalhar na segunda-feira, conseguiu falar com o prefeito para ver se conseguia tirar meu pai, né, da cadeia e tal. Eles não queriam tirar porque o jornalzinho de lá da região, né, a médica do SAMU deu entrevista que a minha mãe estava bem grave, né, estado bem grave, e ela estava entubada, né, estava ali, tinha dado 3 paradas, deu 2 paradas com meu pai dentro do carro, e dentro da ambulância do SAMU ela deu outra parada. Então, gente, a minha mãe viveu de novo, né? E eu, com essas informações que eu tinha, eu me desesperava mais ainda. E aí eu falei com a madrinha do meu filho menor, né? Ela mandou mensagem: Bruna, como é que você tá? Eu falei, tô bem. Tô querendo ir, né, pra ir, só que eu tô sem condições, né? Não tenho dinheiro. Eu falei, vou lá no CRAS da cidade, vou ver se eu consigo alguma coisa. Eu levei meu filho pra escola na terça-feira. Na segunda-feira eu não consegui nada. Na terça-feira eu levei ele pra escola, falei assim, hoje eu consigo alguma coisa. Aí consegui ir lá no CRAS. O CRAS falou assim, olha, tem tudo uma demanda, né? A gente tem que fazer uma licitação e tal. E expliquei a situação, né? Eu tava sem condições. Aí consegui. A madrinha do meu filho mais novo me deu uma passagem, porque é eu e o meu filho de 10 anos que paga a passagem. O pequeno tem 5, então não paga. Aí consegui a passagem. Aí falei pro meu marido, falei assim, olha, consegui uma passagem. A outra tá mais fácil. Eu vou ver minha mãe. Aí ele falou assim, você vai mesmo? Eu falei, vou ver minha mãe, eu quero ir pra lá, eu quero saber como é que tá. Mandei mensagem na escola, falei assim, olha, eu preciso viajar, aconteceu isso e isso. Aí eles falou assim, tá bom, Bruna, só que você tem que colocar os meninos lá pra estudar. Eu falei, beleza, isso é de menos. Aí o meu padrinho mandou mensagem e falou assim, eu te dou outra passagem. Eu falei, então tá bom, vou hoje mesmo. Gente, quando a gente fica ansiosa, a gente faz as coisas tudo errado, né? Eu fui e comprei a passagem, e aí meu esposo na minha cabeça, acabei comprando a passagem, que era pra terça, acabei comprando a passagem pra quarta. Cheguei lá, tive que pagar uma diferença de 120 reais. Aí eu falei assim, mas tem vaga no ônibus? Ele falou assim, tem 2 vagas. Tem os 2 bancos no mesmo... os 2 bancos ali, né? Eu falei, então tá. Paguei os 120 reais, falei pro meu marido, dá os 120 reais aí que eu comprei a passagem errada. Fui. Cheguei lá, saí na terça, cheguei na quinta-feira de manhã, já tomei um banho na casa da minha sogra, deixei as crianças lá, já fui direto pro hospital, né? Troquei plantão com a minha afilhada que tava lá com a minha mãe.
Aí, até eu chegar lá, olha pra vocês verem, eu saí daqui numa terça, eu cheguei numa quinta de manhã. Cheguei lá e já fui direto pro hospital, a minha mãe já tava no quarto, já tinha saído da UTI, eu dei graças a Deus, né? Toda a honra e toda a glória a Deus. Então, eu já era um sinal assim, falei assim, nossa, ela já tá bem, né? Tá no quarto, tá bem. Só que ela ainda estava... Como é que eu posso falar? Ela ainda estava, tipo assim, não conhecia as pessoas, né? Cheguei lá, ela não me conheceu. Falei, oi, mãe. Ela, oi. Quem que é você? Eu sou a Bruna, sua filha. Ela, oi, filha, que bom que você tá aqui. E ela falava coisa com coisa, gente. Mas o importante é a vida dela, né? Dela tá viva, nossa, agradeço muito a Deus. E até então, eu fiquei, gente, fiquei com essa ansiedade por muito tempo. Até agora eu ainda sofro, eu falo que o que me tira a ansiedade é o meu crochê. E assim, pra mim poder voltar à minha vida normal, tá postando os vídeos aí no YouTube, sabe? O que me dá, assim, aquela vontade, assim, sabe? De fazer o crochê, de tá ali, de tá fazendo o que eu gosto. Aí eu cheguei no hospital, a médica falou assim, olha, sua mãe já tá de alta. Eu vou dar alta pra ela hoje. Eu falei assim, desculpa, gente, aí. Eu falei assim, nossa, minha mãe já tá de alta. Eu falei assim, tá. Ela já tá bem, a pancada na cabeça foi muito grande, mas ela já tá bem, né? Pode ser que ela tá um pouco inconsciente por causa da bebida, né? Que quando eles bateram o carro, eles tinha bebido cerveja, né? E eu perguntei pro meu pai, questionei pro meu pai, falei assim, pai, aonde vocês iam? Filha, nós estávamos indo pro Rio tomar banho. 7 horas da noite, gente. Eu falei assim, eu não acredito. Gente, lá na casa do meu pai tem uma piscina bem grande, sabe? Bem grande. Eu falei assim, pai, eu não acredito que o senhor tava indo pro Rio. Também não questionei muito não, né, gente? Porque nessas horas, né, a gente tem que tentar ajudar e não vir questionar, né? Querer interrogar, né? Tá bom. Tá vindo pro Rio, né? Tá bom. Aí, meu pai saiu da cadeia na quarta-feira. Aquilo foi um alívio pra mim. Eu e meu pai, a gente é muito conectado, sabe? Foi um alívio pra mim. E aí eu falei assim, pai, a mãe já tá de alta? Aí ele falou, mas já? Sua mãe já tá de alta? Eu falei, já. Eu falei assim, nossa, mas que bom então, né? E meu pai, gente, nesse acidente, fraturou... Até então o médico tinha falado pra ele que era 3 costelas. Mas ele fraturou 4 costelas. Então, pensa, ele foi preso, sem saber como é que tava a minha mãe, ninguém passava informação. E ninguém falava nada, né? E aí ele fraturou as 4 costelas e começou a tomar medicação, tem o que fazer, né? Não dá pra injeção, não dá pra fazer nada. É suportar a dor ali, né? E aí eu fiquei lá, gente. Saí na quinta-feira, cheguei na quinta, né? Minha mãe já saiu na quinta-feira do hospital. Aí já vim pra casa com ela, já fiquei com ela, né? Dormi lá na casa e tal. E deixei minhas crianças lá na minha sogra, né? Moro tudo na mesma cidade. Aí deixei minhas crianças na minha sogra pra ficar mais fácil pra mim estar cuidando da minha mãe. E aí foi um processo todo, sabe, assim. E eu fiquei assim, tão... Gente, a gente fica assim, tão com a cabeça pesada, sabe? Com tudo que aconteceu.
que eu só queria estar ali para cuidar dela. E aí ela ficou bastante machucada, machucou o joelho, machucou a cabeça, assim, ela fez a pancada na cabeça, foi bem grande, né? Foi bem nessa região aqui. E ela, assim, o olho, né? Ela cortou aqui bem em cima da pálpebra do olho. E por isso que ela ficou assim, perdeu um pouco da consciência dela, né? Por causa da pancada na cabeça que foi muito forte. Mas na tomografia, na tomografia que ela fez no hospital não deu nada. Por isso que a médica deu alta pra ela. Gente, e aí eu fiquei quinta, fiquei sexta. Quando foi no sábado, a minha irmã tava internada, né? Desde a segunda ela tava internada por causa do acidente da minha mãe, né? E a pressão dela já tava alta. Ela já tinha pressão alta e todo uma gestação ali bem complicada. Então, gente, a gravidez da minha irmã era bem complicada, né? Desde o início ali foi uma gestação bem assim, com diabetes gestacional, pressão alta e aí ela passou muito mal, né? Com tudo isso que aconteceu do acidente da minha mãe. E aí ela me ligou no sábado, nega. O namorado dela tava com ela, né, no hospital de acompanhante, que ela é de menor, tem 17 anos, vai fazer 18 anos só em julho. Ela falou assim, nega, o Cícero quer ir embora porque ele precisa trabalhar, tem que pagar a pensão e tal, só que pra isso tem que assinar um papel aqui pra autorizar eu ficar sozinha. Falei, tá, vou aí, né? Ninguém poderia ir, meu pai não conseguia, né, na situação que tava, minha mãe tinha acabado de sair do hospital, então ainda inconsciente ainda, né, tentando assimilar o que aconteceu. Até hoje ela não lembra do acidente, gente. Ela não lembra. Aí eu falei, tá, vou aí. Falei, pai, preciso ir lá assinar o papel e tal. O pai falou assim, não, pode ir. Eu falei, o senhor dá conta da mãe? Porque a minha mãe, ela não tava andando sozinha. Ela não conseguia andar sozinha. Acho que por causa da pancada da cabeça, então tinha que ter sempre alguém ali ajudando ela, né? Pra dar banho, tinha que dar banho, pra poder colocar comida. Ela queria andar lá fora, só que você tinha que tá acompanhando ela, tinha que estar... Ajeita minhas costas aqui, gente, eu sinto muita dor nas costas. Tinha que estar acompanhando ela, tinha que... Pra onde ela fosse, a gente tinha que estar junto com ela. Então, eu falei, pai, o senhor dá conta? Porque era longe, 100 km, né, da cidade onde minha mãe morava. Aí meu pai falou, não, pode ir. Aí fui, gente. Fui cedo. Fui cedo. Fui lá cedinho, assinei os papel. E, gente, eu tenho que agradecer muito o pessoal da saúde ali, que deu toda a atenção, deu todo um suporte ali pra minha mãe, pro meu pai, sabe, pra minha irmã. E até hoje eles dão, sabe, todo o suporte. Foi uma loucura total, assim, sabe? Entrou conselho, entrou assistente social, entrou todo mundo ali pra dar o suporte que a minha mãe, meu pai, minha irmã precisavam naquele momento, né? Então, gente, foi uma coisa, assim, que todos ali precisavam de ajuda. Fui lá, assinei o papel, cheguei em casa, era meio-dia e pouco. Só assinei o papel e vim embora. Meu cunhado veio junto comigo. Cheguei em casa, troquei de roupa, desci pro meu pai pra poder ficar lá com a minha mãe, né? Aí minha irmã me ligou. Nega, você consegue voltar? Eu falei, mas o que aconteceu? Ela falou assim, a médica falou que eu tô com a pressão muito alta e a minha gravidez tá correndo muito risco e ela precisa tirar a neném. Eu falei, tá bom. Aí a enfermeira da cidade me ligou, bem companheira, sabe? Ela, então todas as informações ela me passava. Ela, Bruna, alguém tem que ir pra Maringá agora com a Beatriz pra poder tá lá, porque ela vai ter que fazer uma cirurgia, uma cesárea ali de imediato. E ela não pode ficar sozinha. Ela tem que fazer a cesárea porque a neném tá com o cordão enrolado no pescoço. Ela tava de 30 e... Ela tava com 7 meses, gente. Foi assim, aquela loucura, né? Porque eu falei, meu Deus, ela não tinha nada da criança. O que aconteceu? Eu falei assim, olha, ela não tem nada da neném. O que eu faço?
Falou assim, olha, a gente do CRAS vai providenciar alguma coisa aqui, eu te levo aí, mas você tem que ir lá agora. O mesmo carro que me trouxe, me levou de volta, gente. Eu voltei, fiquei lá com a minha irmã, cheguei lá, já fui direto pra UTI ver a neném, né, que a neném ela já tinha ganhado a neném. Aí tava no centro cirúrgico ainda, ia vir pro quarto. Aí eu aproveitei, a enfermeira me levou lá, vi a neném, né, nasceu linda, perfeita, totalmente fora de risco nenhum por ter nascido de 7 meses, né? Nasceu respirando super bem, depois que que conseguiu colocar ela no aparelhinho de respirar, né? Mas ela nasceu super bem, gente. Graças a Deus. Então foi assim, muita coisa pra minha cabeça. Foi a minha vinda pro Mato Grosso de volta, foi o acidente da minha mãe, foi o parto da minha irmã. Então, tudo ali era eu, entendeu? Tudo foco era eu. Pessoal da assistência da saúde, Bruna, era eu. Enfermeira, Bruna, era eu. Médico da onde minha irmã tava, Bruna, precisa assim. Gente, eu fiquei... De verdade, eu fiquei sem saber o que fazer. Sem saber o que fazer. As minhas crianças, eu não dava atenção mais para minhas crianças. Quem tava cuidando era minha sogra. Eu fiquei 2 semanas na casa da minha mãe. Falei assim, liguei pro meu marido, falei assim, olha, eles querem que eu fique aqui mais uns dias por causa da minha irmã, tal, que a neném tá na UTI, tem que ficar alguém acompanhando ela. Meu marido falou assim, olha, se você não pensar um pouquinho em você, você não vai dar conta. E aí eu falei assim, olha, responsabilidade da minha irmã é o meu cunhado. Então liguei pra ele, falei, ó, você vai tomar conta dela, isso e isso, porque eu tenho minha mãe, tenho meu pai. Falei assim, você precisa ajudar, né? Tá, ele foi lá, aceitou, ajudou, gente. Aí vi que a minha mãe tava bem, conversei bastante com meu pai, ela começou a lembrar de mim. Ela falava o nome de todo mundo, conheceu minhas crianças, só que ela não tinha lembrança do que passou, entendeu? Era só o momento ali, ela só lembrava o momento. Até hoje, ela lembra só o momento. O que aconteceu ontem, ela lembra pouco. Tipo, amanhã ela já não lembra o que passou ontem. Ela vai lembrar o que aconteceu hoje. Entendeu? Então, assim, a minha mãe ainda tá com aquela cabeça assim bem confusa. Aí eu vim embora. Falei, pai, o senhor consegue dar conta de cuidar da mãe? Porque agora a mãe tá melhor, né? Já tá conseguindo andar sozinha. Só o banho ainda que o senhor tem que auxiliar ela. Eu falei assim, eu preciso ir embora, o conselho tutelar da minha cidade já tinha mandado mensagem. Gente, esse vídeo vai ficar longo, né? Não quero que esse vídeo fique tão longo assim, gente. O conselho tutelar já tinha mandado mensagem. Bruna, você precisa colocar essas crianças na escola, porque semana que vem essas crianças têm que estar na escola. Já tem 2 semanas as crianças fora da escola. Aí foi onde eu falei assim, pai, eu preciso ir embora. Ele falou assim, não, minha filha, pode ir, que agora tá tudo sob controle. A minha mãe é funcionária da prefeitura, né, de lá. E aí ela foi pegando atestado, né. Ela não lembra onde ela trabalha. Esses dias que ela me ligou e falou assim, filha, agora a mãe lembra onde que a mãe trabalha. A mãe lembra que a mãe foi mudada da creche pra escola, mas eu não lembro o que eu fazia na escola. Então ela tá afastada ainda do serviço, né. Ela ainda tem uma ressonância pra fazer, tem que passar pelo neuro ainda. Mas tudo tá se encaminhando, gente. Então, eu tô aqui no Mato Grosso, eles lá no Paraná. Mas tudo que acontece, o pessoal me manda mensagem. Bruna, avisa seu pai disso. Bruna, faz isso. Bruna... Então, eu fico assim, naquela ansiedade o tempo todo, né? Eu não vou contar tudo que aconteceu, gente, porque é muito grande a história. Mas a minha sobrinha ficou na UTI por volta de uns 20 dias, 25 dias. Graças a Deus ela tá em casa, né? Ela tem, acho que tem um mesinho aí que ela tá em casa. Hoje mesmo ela vai voltar, né, pra cidade que ela ficou na UTI, passar pelo especialista, né, pelo pediatra, porque ela nasceu prematura, né, tem todo um processo, todo um cuidado. A minha irmã quase perdeu a guarda dela, né, porque ela é de menor, e minha irmã entrou numa depressão pós-parto. Aí já veio a situação da minha mãe, que a minha mãe não conseguia cuidar porque ela estava inconsciente ainda, do acidente, né.
meu pai ali machucado do acidente. Então, gente, teve uma história aí, nossa, que me deixou assim bem ansiosa, bem, sabe, assim, eu ainda tô tentando me levantar. O que me anima é isso aqui, gente. É isso aqui, sério, eu passo o dia inteiro nisso aqui fazendo o que me dá ânimo, o que me dá, assim, sabe, vontade de querer viver, vontade de querer fazer as coisas, gente. É o crochê, seriamente. O crochê, ele tira a gente de uma depressão, ele tira a gente de uma ansiedade. Aí, tudo isso aconteceu, né, em pouco tempo que eu voltei pra cá, que eu achei que eu ia, né, eu falei, agora eu vou no meu crochê, no meu YouTube, vou lá, vou fazer vídeo e... Gente, agora que eu tô voltando à minha realidade, agora que eu tô conseguindo gravar vídeo, agora que eu tô conseguindo produzir, porque tinha dia que eu não conseguia pegar no crochê. Que a minha ansiedade estava tão atacada que eu não conseguia. Teve um dia que eu cheguei na casa da minha amiga, dessa minha amiga, onde que, essa minha amiga parceira, onde que tudo acontece, é ela que eu procuro. Mas eu cheguei na casa dela e falei assim, olha, hoje eu vim sem hora pra ir embora. Porque o meu celular, gente, tava uma loucura. Era conselho tutelar me ligando, era secretária da saúde me ligando, era meu pai me ligando, era situações da minha irmã, era o hospital onde a minha sobrinha tava na UTI. Gente, tava uma loucura isso aqui. Como é que não fica a cabeça da gente, né? Então, agora eu falo que tá todo mundo andando com as suas próprias pernas, entendeu? Sem muito me sobrecarregar, sem muito procurar a mim pra poder estar auxiliando, pra poder estar ajudando, porque tudo é eu, sabe? Bruna, liga lá, precisamos de um carro aqui pra poder levar fulano pra consultar. Gente, agora deu uma parada. Deu uma parada. Agora, então, eu pego o celular assim, eu já não fico mais naquela ansiedade esperando pra ver quem é que vai me mandar mensagem. Se é o pessoal da saúde, se é meu pai, se é minha mãe, né, se é minha irmã, eu já tô mais tranquila. Quando eu recebo as mensagens deles, já, assim, eu já recebo aquela mensagem já menos ansiosa, né? Porque eu sei que tá tudo bem. Mas, gente, não é fácil, viu? Não é fácil, pra mim foi difícil. Tá ainda, né? Tô ainda no processo ainda de conseguir aí, né? Voltar à minha rotina normal. Mas se Deus quiser, em nome do Senhor Jesus, tá dando certo, tá fluindo, né? Tô conseguindo postar os vídeos aqui no canal, né? Quero aí, se Deus quiser, ter um retorno muito bom de vocês, gente. Pelo menos curtida, né? Deixar um comentário aí carinhoso aí, alguma coisa aí que faça a gente querer sentir vontade de vir aqui no canal do YouTube, de estar gravando, né? Porque não é fácil. Não é fácil você vir aqui, você, né, mostrar a sua cara aqui, né, pra pessoas aí, pra estar mostrando o que você gosta de fazer e você não ser retribuída, né, de alguma forma. Mas eu espero aí que vai dar tudo certo, né? A gente, e por isso que eu não julgo ninguém que vem aqui no canal, grava seus vídeos aí e de alguma forma não consegue gravar mais, né? Porque eu acho assim que ninguém sabe o que acontece na vida de cada um, né? Ninguém sabe o porquê fulano não veio gravar o vídeo, ninguém sabe o que aconteceu com a Cicrana, não conseguiu colocar o vídeo dela no YouTube. Então, gente, eu acho que, assim, a gente não deve julgar ninguém, né? Cada um sabe da sua vida, cada um sabe da sua rotina, cada um sabe o que acontece dentro da sua casa, né? Então, o que aconteceu comigo foi isso, o motivo o qual eu não consegui vir estar gravando vídeos aqui, tá postando, né? Mas agora estou voltando aí, como eu falei, estou querendo, né, continuar com o canal, não quero parar com o canal e vou estar divulgando aí pra vocês a minha rotina, tá? Do dia a dia, com o meu crochê e das coisas que eu estou fazendo por aqui, tá? Gente, falei aí pra vocês, né, abri meu coração, falei pra vocês o que aconteceu comigo, porque que eu não consegui vir estar postando os vídeos, beleza? Espero que vocês deixem o like de vocês, né? Esse foi um vídeo aí explicando mesmo o que aconteceu, tá?
as florzinhas que eu fiz aqui durante esse vídeo. Vou fazer um vlog aí pra vocês de produção de bases, beleza? E vou tá postando aí as coisas no YouTube, tá bom? Muito obrigado, gente. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Muito obrigado pra quem assistiu esse vídeo, tá? De coração, desejo aí pra vocês um lindo dia, né? Que vocês trabalhem bastante, que vocês produzem bastante. E é isso aí, gente. Muito obrigado mesmo. Deus abençoe. Tchau, tchau.